No vídeo de hoje, vamos falar quais habilidades e conhecimentos são necessários para uma comunicação efetiva. Eu sou Anderson Montalvão, criador do Projeto Escreva. Para iniciar nosso papo, vamos falar sobre algo muito importante. É a questão da reeducação da aprendizagem. Quando nós nascemos, nós temos vários atributos importantes, várias habilidades importantes. Por uma razão ou por outra, a família, a escola, vão fazendo com que nós percamos essas habilidades e esses atributos. Quando nós chegamos a um determinado ponto da vida em que precisamos melhorar nossa comunicação, nossa atuação no mundo, vamos ter que reaprender tudo. Nosso papo de hoje vai passar muito por isso. Reaprender a aprender. Primeira habilidade que nós precisamos lembrar sempre nessa questão de escrever bem. Treinamento contínuo. Nós só aprendemos a escrever escrevendo. E escrevendo muito. Sem isso, não há como nós desenvolvermos nossa expressão escrita. Isto é, eu posso, fazendo uma analogia, instalar o software na cabeça de vocês. Mas se vocês não reunirem uma série de atributos e treinarem bastante, nada vai acontecer. Bom, mas como vamos começar esse processo? Sabemos que para escrever bem, nós precisamos focar no nosso receptor. Nem sempre é fácil ter informações precisas sobre o nosso receptor ou os nossos receptores. Então, por que não começarmos escrevendo para aquele receptor que, em tese, nós conhecemos bem? Somos nós mesmos. Precisamos, então, começar a escrever textos para nós mesmos. As pessoas que têm o hábito de escrever o famoso diário levam uma certa vantagem, porque elas escrevem todos os dias. Partindo desse caminho, precisamos estabelecer uma meta. Vamos escrever para nós mesmos. Cada dia menos erros, cada dia mais elegância, cada dia mais simplicidade. Porque o bom gosto é fundamental. Se nós não gostarmos de nós mesmos, quem vai gostar? Ultrapassada essa etapa, aí sim podemos começar a escrever para outros receptores. Sempre tendo cuidado de, na medida do possível, reunirmos uma quantidade de informações sobre eles que nos orientem no direcionamento do nosso texto, na escolha da linguagem, para que a nossa mensagem seja bem recebida e entendida completamente. Entendida essa fase do treinamento contínuo, vamos passar agora para outra habilidade muito importante. Desenvolver o hábito da leitura. Aliás, essa questão do hábito da leitura deveria ser desenvolvida desde a mais tenra idade. Isso se chama literacia familiar. E o que a leitura de bons textos vai nos oferecer? Vamos lá. Ampliação do vocabulário. Óbvio, se você lê bons textos, você vai conseguir ampliar muito o seu vocabulário. Mas para que isso seja verdade, você precisa ter o hábito de consultar o dicionário. É importante que nós tenhamos tanto o dicionário geral, quanto um dicionário de sinônimos e antônimos. Eles vão nos ajudar muito. Outra vantagem da leitura: comparar estilos e o impacto deles. Por que isso? Porque ao fazer isso, nós estamos vendo como outras pessoas conseguiram desenvolver a sua expressão escrita, os estilos deles, e imitando esses estilos, nós vamos aos poucos criando o nosso estilo. Outra vantagem: identificação de formas de tratar um assunto. Tem várias formas de tratar o mesmo assunto. Se nós lemos bons textos, nós vamos aprender a tratar o mesmo assunto de várias formas, vários enfoques, fazendo com que o nosso texto seja muito mais interessante. Outra vantagem: aprendizagem de ortografia e sintaxe.
O que é isso? Ora, se nós lemos bons textos, nós aprendemos como escrever as palavras corretamente. Além disso, aprendemos a relação das palavras para criar as frases, que é a parte de sintaxe. Isso sem precisar de muito conhecimento gramatical. E por último, ampliação do conhecimento. Óbvio, se você lê bons textos, você vai ampliar o seu conhecimento. E, como eu já disse algumas vezes, não adianta a pessoa ter como estruturar o texto sem banco de dados. E o que é banco de dados para o nosso caso? É conhecimento. Se nós vamos abordar um tema, nós precisamos ter conhecimento sobre aquele tema. Mas a leitura não vai nos oferecer tudo. Vai nos dar esses atributos todos, essas habilidades, esses conhecimentos, mas nós precisamos refinar um pouco o nosso conhecimento gramatical. Precisamos ter todas as regras gramaticais bem definidas na nossa cabeça? Não, não é isso. Mas temos que ter um conhecimento básico para que o nosso texto seja bem estruturado. E quais são esses conhecimentos básicos que nós vamos precisar? Vamos lá. Semântica. O que é isso? É o significado das palavras. Já fizemos referência à questão dos dicionários. Então nós precisamos ter esse hábito de consultar os dicionários. Dicionário geral, dicionário de sinônimos e antônimos, um dicionário de verbos e regimes. Então, são dicionários básicos para quem escreve. Atualmente nós temos alguns recursos que facilitam muito, porque na internet nós temos esses dicionários eletronicamente. Outro conhecimento que precisamos buscar na gramática, a questão de pontuação. Para nós darmos fluxo ao texto, ritmo, nós precisamos ter o domínio da pontuação, saber quando utilizar aquele ou outro sinal para que o nosso leitor entenda o nosso texto. Mais uma vez, a questão da concordância verbal e da concordância nominal. Vamos precisar desenvolver isso. Um outro aspecto que já falamos é a regência verbal. E aí entra a história do dicionário de verbos e regimes, que nos auxiliam bastante. Agora vamos falar de dois atributos muito importantes, que são a criatividade e o raciocínio lógico. Vejam só que coisa interessante. A criatividade, ela funciona quando nós baixamos os nossos filtros, nós baixamos aquela preocupação em acertar. Para desenvolver nossa criatividade quando estamos escrevendo, nós precisamos usar a criatividade antes de usar o raciocínio lógico. Após gerar uma série de ideias que devem ser escritas para que a gente não perca, aí sim, ponto final na área de criatividade. Entra o modo do raciocínio lógico, que é a seleção das melhores ideias, a forma, às vezes, de associar uma ideia a outra para criar uma terceira que vai se encaixar no que nós estamos escrevendo. Mas se nós não fizermos essa sequência, primeiro criatividade, depois raciocínio lógico, nós não vamos ter nem um texto criativo, nem um texto coerente. Se houver a mistura, vamos perder os dois atributos. A criatividade é o que nós chamamos de movimento divergente. Ele abre as possibilidades. Já o raciocínio lógico é o que nós chamamos de movimento convergente. Ele vai selecionar, escolher as melhores ideias, vai associar ideias justamente para dar a linha lógica que nós precisamos no texto. Outro atributo importante é a capacidade de observação. Eu não sei se vocês já perceberam que, por exemplo, aconteceu alguma coisa, a imprensa vai relatar esse acontecimento. E, na maioria das vezes, esses canais todos vão repetir aquela notícia da mesma forma. Mas, de repente, nós vamos encontrar algum desses canais aí que vão mostrar aquela mesma notícia com um enfoque completamente diferente. O que mudou foi justamente a capacidade do repórter de observar melhor aquele fato. E isso é importantíssimo para quem escreve, porque o texto se torna muito mais interessante.
Então, a capacidade de observação faz com que nós possamos ver coisas que os outros não viram e, portanto, construir um texto com mais criatividade, mais detalhes e, portanto, uma coisa muito mais interessante para o nosso leitor. Agora, como nós vamos juntar todos esses atributos para construir um texto? Porque já vimos quais são esses atributos, nós precisamos reunir esses conhecimentos agora e estruturar o texto. Existe um outro atributo muito importante, que é adotarmos um método. Sem método, nada desses conhecimentos todos que nós falamos vai ser de grande valia. O método vai fazer exatamente com que nós tenhamos noção da sequência correta, da forma como cada atributo desse se encaixa, para construir um texto que seja efetivo, que o nosso receptor entenda plenamente e que, portanto, nós tenhamos uma boa comunicação. Então, resumindo o nosso papo de hoje, para escrever bem, para nós termos um texto inteligível, interessante, que prenda a atenção do nosso leitor, nós precisamos de alguns atributos. E quais são eles? Treinamento contínuo, leitura de bons textos, conhecimentos gramaticais, raciocínio lógico, criatividade, capacidade de observação e juntar tudo isso com um bom método. Se você gostou do nosso vídeo, compartilhe-o com seus amigos, curta-o e inscreva-se no nosso canal.